Bom dia, queridos. Tudo bem com você? Vamos meditar na palavra do Senhor e ler o que está em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Às vezes pensamos que uma oração não foi respondida, quando na verdade ela foi. Ela só não foi respondida afirmativa. Nós pensamos que quando pedimos alguma coisa ao Senhor, imediatamente Ele tem que nos responder e responder da forma como nós queremos. Mas não é bem assim que funcionam as coisas no reino do Senhor. Quando pedimos a Deus por alguma coisa e Ele diz não, isso significa que não. Portanto, se quisermos que as nossas orações sejam respondidas de forma afirmativa, nós temos de nos alinhar perfeitamente com a vontade de Deus. Deus pode responder às nossas orações de 4 maneiras diferentes. Sim, não, espere mais um pouco e o silêncio. São 4 essas respostas que o Senhor pode dar para nós. Sim, agora você pode estar perplexo, mas como? O Senhor diz que nos atenderá. Mas nós temos que analisar. Está de acordo com a palavra de Deus? Essa é a perfeita e soberana vontade de Deus? E, portanto, nós poderemos ganhar, sim, 4 respostas. Ou sim, ou não, espere mais um pouco, ou o silêncio do Senhor. O sim, essa resposta deve ser obtida, sim, se nós observarmos os preceitos, a vontade, a palavra de Deus. Se tudo se enquadra perfeitamente de acordo com aquilo que Ele já proferiu em sua palavra. Espera mais um pouco. Esse tipo de resposta sempre nos leva a um tipo de perseverança. Nós temos que perseverar mais, nós temos que buscar mais. Muitas vezes nós nos rendemos ao Senhor e no dia seguinte queremos que tudo esteja realizado conforme as nossas vontades. Mas o Senhor, sim, o Senhor pode provar a nossa fé. E a resposta não, muitas vezes deve ser o resultado de nós termos feito nosso pedido e ele não estar conforme a sua vontade. E talvez seja somente para benefício próprio. Nós vemos que nós podemos pedir um carro somente para o nosso luxo, para os nossos passeios, e definitivamente não vamos usá-lo para nada na obra do Senhor. Não vamos dar carona, não vamos ir ao culto, não vamos mais fazer visita aos irmãos, oração para os irmãos. Nós temos que analisar. Está dentro da vontade do Pai, está dentro do que o Senhor nos chamou para o id. O não, então, pode ser uma resposta. Porque Deus, Ele sonda o nosso interior e Ele vê o nosso interior e Ele vê a intenção do nosso coração. Então, muita atenção às orações que fazemos e à intenção das nossas orações. E o silêncio de Deus, isso pode implicar que existem certos impedimentos ainda diante da nossa oração. Pode haver pecado escondido, pode haver coisas que ainda desagradam ao Senhor em nossa vida e o Senhor silencia diante da nossa oração. Ou pode não estar de acordo com a sua vontade. Às vezes Ele quer que você cresça por intermédio de um desafio que Ele te lança. O apóstolo Paulo, com uma oração, pediu a Deus para remover a sua enfermidade. Não sabemos exatamente o que era, mas a maioria dos cientistas, dos teólogos, acredita que era uma deficiência, uma doença, uma lesão que ele sofreu como decorrência do seu ministério. Certamente houve muitas ocasiões em que isso poderia ter acontecido, porque Paulo foi espancado, chicoteado, sofreu naufrágio, houve tantas coisas na vida dele, até mesmo em certa ocasião ele foi posto na prisão e deixado lá para morrer.
Seja qual foi a enfermidade que o tivesse acometido e estava incomodando a sua vida, Paulo pediu a Deus para tirá-la. Mas Deus, como resposta, lhe disse o que está escrito em 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes Deus não tira a nossa adversidade, mas Ele quer que nós cresçamos com ela, que nós amadureçamos com ela, que nós sejamos mais pertinho do Senhor através disso. Também houve o caso de Moisés, que queria ver os israelitas libertos da escravidão no Egito. Ele não esperou por Deus, em vez disso, com as próprias mãos ele matou um guarda egípcio. Quando o faraó descobriu, ele efetivamente mudou a vida de Moisés, que teve que ir para o exílio, teve que se esconder por 40 anos. Moisés teve a ideia certa, mas no momento errado. Ele não consultou ao Senhor e no impulso ele teve aquela atitude. E às vezes Deus vai dizer sim, em outras não, em outras espere, mas podemos ter certeza de que quando fervorosamente nós clamamos a Deus pela fé, Ele nos ouve, mas Ele vai analisar a intenção do nosso coração, a intenção dessa oração, desse clamor. É muito importante que eu e você estejamos atentos às respostas de Deus e sempre prontos a aceitá-las com humildade, sendo submissos, glorificando a Deus apesar da resposta que às vezes é negativa e sendo grato a Ele por tudo, mesmo que as respostas de Deus não sejam exatamente aquilo que nós desejamos. Lembre-se o que Ele já fez por você. Ele lhe deu a vida, Ele lhe deu salvação, Ele lhe deu perdão, Ele lhe deu direito a se reconectar com Ele e direito à vida eterna. Sejamos gratos a Deus por tudo isso e cada vez mais forjamos o nosso caráter com o caráter de Cristo e analisemos as intenções das nossas orações e tudo coloquemos nas mãos do Senhor e aceitemos a resposta, seja ela qual for. Deus abençoe você, em nome de Jesus.